Boa noite, pessoal. Boa noite, Bianca, Fernanda, pessoal que está entrando aí. Muito boa noite. Vamos começar mais uma live, né? Graças a Deus por esse dia. Bom, antes de iniciarmos, já vou pedir vocês, né? Como sempre, dar aquela força, né? Na nossa live aí, claro. Clicar aqui nessa setinha, vamos lá direcionar para a maioria aí dos amigos, né? Hoje eu queria muito ter começado a live daquele jeito, naquela energia, né? Que a gente fez na semana passada, mas eu não tô podendo, não pode colocar música, porque se eu colocar música, aí o Instagram tá bloqueando, né? Colocando um bloco ali, eu não tô conseguindo deixar a live salva, infelizmente por causa disso, né? Então a gente não pode ficar usando qualquer música. Naquele dia eu coloquei uma música do Alok, aí acabou tendo um bloqueio do vídeo, no qual eu não pude deixar a live salva. Então, por conta disso, né? Da próxima a gente vai improvisando outras coisas, mas aí por conta disso a gente já tá começando de forma mais natural mesmo, né? Esperar o pessoal entrar aí pra gente poder dar início, que o Instagram tá avisando que o pessoal tá chegando. Deixa eu só ajustar a câmera aqui. E Fernanda, animada, Fernanda? Fernanda hoje vai falar mais um pouquinho aí pra gente, né? A gente continuar aquele assunto especial que a gente estava falando a respeito aí do impacto, né, da pandemia nesse fator psicológico, no fator físico. Então a gente vai estar aí abordando esse tema, dando continuidade na live, porque o pessoal mandou mensagem pedindo, né? Algumas pessoas depois da live mandaram mensagens ali pedindo pra gente poder fazer outra live com esse tema, né? Gostaram. E aí a gente tá dando continuidade então, tá bom? Então vamos lá, coloque aí, envia a setinha aí pro máximo de pessoas que vocês conseguirem. Deixa eu enviar, já estou enviando aqui também pro pessoal poder entrar, participar. Vamos lá, dá aquela força aí, hein? Deixa eu pôr aqui. Tá dando pra ouvir direitinho? Ah, bacana. Beleza. Vamos lá, Fernanda, já vou te chamar aqui também, que aí a gente já começa também o nosso bate-papo. Vamos só mandar pro pessoal aqui, ó, que a gente tá ao vivo, pro pessoal poder também vir, né? Poder participar, escutar esse conteúdo maravilhoso, escutar o que a gente tem pra poder passar, né? Vamos lá. Nayara, seja bem-vinda também. Natália, que tá aí. Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Nós vamos falar hoje Nós vamos dar continuidade, na verdade, na live da semana passada, porque o pessoal gostou muito do tema, mas acaba que com 1 hora o Instagram nos derruba. Então a gente não consegue dar essa continuidade aí. Então a gente hoje resolveu, né, continuar aquele tema, porque o pessoal mandou muita mensagem, pediu pra gente continuar falando um pouquinho, explicando um pouquinho, né, sobre o impacto aí dessa pandemia no nosso físico, né, no nosso na parte física e no nosso emocional. Então a gente vai dar continuidade hoje. A doutora Fernanda é psicanalista, uma pessoa aí super especialista no assunto, já está aí também. Então vou chamá-la. Chamando. Vamos ver se ela vai aceitar lá. Aí, agora vai. Vamos ver. Aí. Aê! Boa Já estou noite. aqui. Isso Tudo aí. bem? Boa noite. Estou Boa aqui noite. aguardando. Isto. Seja Semana bem-vinda. passada a gente. Eu escutei você falando aí. Semana passada nós entramos a todo vapor, mas hoje nós também estamos, porque não é por causa de música que a gente vai, né? Não, de forma alguma, mas assim, eu queria, falei, vou colocar joguinho de luz, vou colocar, tava toda empolgada achando que ia dar pra fazer isso, mas o Instagram não aceita, se a gente pegar outra música e colocar assim, né? Verdade. Infelizmente, Bloqueia. bloqueou. Não É deu pra isso salvar o mesmo. vídeo, mas acontece, né? Pelo menos o pessoal que tava aí Faremos ao vivo, outros, né, doutora Larissa? outros, com Isso. certeza, isso não vai nos impedir não, né? É sempre bom. Bom, pessoal, tá chegando mais gente nova ali, ó. Tô vendo o pessoal que tá entrando, bacana. Sejam todos É, tem um povo bem-vindos. bonito aí, Você né? viu? Simone, Ana Clara. Deixa eu ver aqui, a Tem um povo Bianca. lindo aí. Tem mesmo, ó. Tem mesmo, ó. Turminha chegando aí. Aos pouquinhos o Instagram também vai notificando aí pro pessoal que a gente tá ao vivo, né? Aí vai chegando mais pessoas. Mas é isso, gente. Nós vamos falar aí do impacto, tá? Da pandemia no físico e no emocional. E aí a doutora Fernanda vai se apresentar, vai falar aí pra gente um pouquinho. E aí eu vou entrar falando para vocês como que isso pode interferir, né? Também na parte da parte física, o que que a gente pode fazer, quais meios, né, que a gente pode ter aí para poder burlar um pouco isso e poder melhorar a nossa qualidade de vida, né?
Então vou passar a palavra para você, pode se apresentar, tá bom? E seja muito bem-vinda novamente. Muito bem. Obrigada, obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda Dolabella, eu sou psicanalista, estou aí nessa parceria com a doutora Larissa de levar informação, conhecimento. Em tempos de tantas coisas, adquirir conhecimento é um privilégio, né? A gente tem Verdade. escutado muitas coisas por aí, mas muitas coisas que não são reais. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para filtrar, inclusive aquilo que a gente escuta por aí, principalmente em relação ao estresse, não é verdade? Verdade, Quando uma verdade. pessoa fala sobre estresse, o cabelo levanta e fica todo mundo desesperado, mas não é por aí. O estresse não é para isso tudo. A gente tem que entender que o estresse é um sintoma natural do seu corpo que funciona como um alerta. O estresse, Uhum, quando ele começa a se manifestar, é para te proteger. Isso é biológico, faz parte do seu organismo. Então, o estresse é uma comunicação do seu corpo. Ele te informando que algo não está bom e que precisa de atenção e reparo. Cuidado. uhum. E aí as pessoas se descabelam porque estão estressadas e acham que apenas ficar em casa, né, vai resolver. Ou então, nesse formato agora, sair de casa e ir para um outro lugar vai resolver, mas só que não. A gente precisa de arrumar estratégias para poder aliviar o estresse. Estamos todos aí sem fazer muitas coisas habituais que fazíamos antes, e não é por menos. A situação está cada dia mais aterrorizante. Só que nós não podemos abrir mão do nosso bem-estar, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, porque lembrando que nós precisamos de imunidade e a nossa mente é capaz de produzir imunidade. E aí a gente tem que se preservar, doutora Larissa, se preservar. Porque o estresse pode causar muitas coisas e está todo mundo estressado, vivendo uma Uhum, irritabilidade fora do comum, as pessoas sim. estão desesperadas, e aí a gente precisa de começar a tomar consciência do que está te acontecendo, o que tem para você hoje, né? E É, aí o estresse, ele vem como um norteador. Por onde eu vou começar? O que eu tenho que fazer? uhum, Né? Qual profissional eu vou procurar? Primeira coisa, né, se você está muito irritado, procure um clínico. Ele vai te indicar, se for o caso de um psiquiatra, porque dependendo do estado da pessoa, é medicamentoso, dependendo do uhum, estado, né? E depois, provavelmente, vai indicar uma terapia. Aí entra a uhum, minha parte. E sim. aí, caso a terapia seja tão funcional quanto o psiquiatra, o corpo também precisa estar em movimento, aí Uhum, é a doutora Larissa com toda a associar. promoção de bem-estar corporal. E aí entra essa parte biológica, física, que é tão importante quanto a mente, porque nós temos que estar com tudo interligado e funcionando em perfeito estado. É um Verdade. conjunto das coisas, é uma máquina, né? O corpo humano é uma máquina e ela É tem que verdade. funcionar bem, pode funcionar, né? Uma máquina humana, só que, olha, muito mais potencializada. Em Mas outras é verdade. palavras, o nosso organismo se sente ameaçado por fatores externos. Essa forma de impor condições onde nós estávamos lutando por certa liberdade, e aí a sua mente se sente aprisionada. O que você faz com isso? É Porque não é só verdade. impedir de sair, é você sair e ficar doido para voltar. Porque agora a gente sai e fica doido para voltar para casa, porque o único lugar que você se sente seguro é em casa. Eu fico louca para sair, eu quero sair, quero sair. Mas basta eu ir no mercado, aquele povo todo, eu já começo, gente, é rápido, eu tenho que ir para casa. Então, nós estamos vivendo isso. E depois dessa pandemia, que com certeza vai passar, a vacina já está aí, já é uma esperança, nós vamos ter que nos educar novamente. É verdade. É Outra verdade. adaptação, outro fator estressante para a nossa Uhum, mente e para o nosso corpo, porque o corpo sente quando a alma não está conseguindo, quando o psiquismo não está conseguindo suportar a pressão. Não somente de dentro para fora, mas também de fatores externos. e aí é Porque onde o nós corpo estamos aí. fala mesmo, de fato, né? Tem até o livro, né? O corpo fala, né? E de fato O corpo fala. o corpo fala. Chega uma hora a gente Isso não dá e conta. não dá conta. E não É, adianta a gente achar que a gente dá conta sozinho, que a gente não dá, não.
Tá? Não Não. é feio pedir ajuda, não. Não é feio pedir ajuda, não é feio você falar que não dá conta sozinho, você precisa de amparo, eu preciso de amparo, a doutora Larissa precisa de amparo, nós precisamos de nos ajudar. Em tempos difíceis, nós precisamos de estender as mãos. Mas aqui não é só tragédia, não. Tem coisas que nos acontecem que vêm como uma forma de mostrar que nós estamos sendo ameaçados de alguma forma, que também vem para nos chamar a atenção em alguns momentos, em partes do nosso corpo que nós não dávamos importância. Não é verdade? É verdade. Parte que nós nem ligávamos. Olha, a displicência mesmo, que é natural do ser humano, principalmente do brasileiro em muitos casos, que às vezes espera as coisas se agravarem para poder tomar algumas medidas, né? Por exemplo, os exames que devem ser feitos pelo menos uma vez ao ano, Periodicamente. um controle, um check-up, não é verdade? Olha, né? Aí tem gente que acha que vai ali e faz um simples exame de sangue e já está tudo bem, não é assim não, minha gente. E sem contar que partes aí. E tem coisa também que às vezes o próprio exame de sangue não vai mostrar, né? Às vezes parece até estranho, poxa, mas eu tô fazendo para ver o que tem. Mas tem patologias, tem coisas que no exame de sangue você não vai conseguir ver. Ainda não, às vezes você vai ter que ir mais a fundo. E aí a mente, se ela não estiver bem cuidada também, queira ou não, ela vai incomodar seu corpo inteiro. E muitas pessoas eu vejo que tem um certo preconceito com terapia também, né? Muitas pessoas têm um certo preconceito. Eu não, é coisa de doido, eu não vou fazer, né? E não sabe o mal que tá em pensar isso, né? Porque se fosse assim, eu sou doida, que eu sempre fiz, eu gosto, né? A gente tem que fazer, a gente lidar com o ser humano, a gente lidar com situações na nossa vida em que a gente precisa manter-se, né? A gente precisa, sim, fazer uma terapia, a gente precisa se conhecer melhor, né? É o autocuidado, isso é um autocuidado, né? É um autocuidado. E o que é a terapia para a área da psicanálise, né? É uma associação livre de ideias, onde a fala e a escuta promove cura por amor, através do amor e com amor. Porque essa associação livre de ideias que te propõe falar daquilo que você quiser, é a liberdade de expressar-se, né, de colocar para fora coisas que estão lá dentro de você, no seu inconsciente, que muitas vezes você não sabe, porque também é um método investigativo, te dá uma oportunidade de você fazer um novo significado. À medida que você fala, você se escuta, você raciocina em cima da sua própria fala. Tudo bem que eu falo para o meu analista, mas primeiramente eu falo para mim. Primeiro que eu pensei antes de falar, segundo que eu falei, pensei em cima do que eu falei. E depois, ao internalizar, eu vou dando um significado novo. É tudo muito lindo. É aí que aquela frase, né, que a gente escuta, olha, todas as respostas estão dentro de você. Busca isso, está tudo dentro de você. E a pessoa fica tudo dentro de mim, às vezes não sabe o que é isso. O que é? É você dar voz para aquilo que você tem de poderoso lá dentro. É se escutar mesmo. Nós temos muitas questões disparadoras lá dentro que precisam de ser conhecidas. Estão todas as respostas dentro de nós. Isso aí é verdade, é verdade. E quando isso que não você fala, falou é interessante, né? Fala, a gente pensa antes de falar. Então, assim, aí não que a gente fala, aí depois a gente reflete no que falou, né? Então, o tempo todo a gente está desconectando ali, né? E quando você não coloca para fora, né, nós aí aumentamos a produção dos hormônios, né, cortisol, adrenalina. Nossa, cortisol e aí acontece um estímulo no corpo de agir diante de um perigo. Por isso que muitas vezes as pessoas começam a dar tremedeira, suor, começa a ficar um pouco mole, porque afeta a pressão, né? Afeta o corpo inteiro, na verdade, né? Então, assim, é um dinamismo para o perigo. E aí, quando a gente fala em cortisol, é porque é sério. É porque quando o seu corpo já está naquele limite, ele não consegue mais, ele já está a ponto de, né, dar um surto. E aí você tem que buscar ajuda, você não está aguentando mais. E aí você tem que colocar aquilo para fora. Então, não vamos deixar chegar naqueles casos medicamentosos, né? Vamos tomar medidas de prevenção, né? Com certeza. Aparentemente eu não tenho problema, eu não vou para terapia. Então vai para terapia, porque só de você achar que você não tem problema já é uma forma de você ir lá. Feliz daquele que não tem. Quem não tem, gente? Quem não tem? Ainda mais hoje em dia. Problema. Não tem como. Puxa vida.
Não tem Você como. tem problema, doutora Larissa? Porque, olha, Muitos! Muitos! a Ó, diferença tem de está... todos os jeitos. Tem probleminha, tem problemão. Tem problema para mim, para você, para a Tem, multidão. tem, A tem. diferença é a administração. É verdade. Por exemplo, para eu ser terapeuta, né, eu não preciso de não ter problemas, né, porque isso não existe. Eu preciso apenas de estar tudo sob controle. Uhum. Eu administrar bem. E quando eu perceber que eu não estou dando conta, porque tem outras vidas que dependem de mim, eu tenho que ter essa consciência de que eu preciso ir lá e ter ajuda. É por isso que nós, psicanalistas, nós somos acompanhados. Nós Precisa também, precisamos de né? fazer análise, né? A gente Uhum. precisa ser vinculado. Um psicanalista solto, qualquer, né, dessas áreas, é perigoso. Né? É. Imagina eu agir por mim mesmo, primeiro que eu preciso de alguém para me amparar. Poxa vida, eu sou humana, eu também tenho as minhas limitações. E aí você vai absorvendo outras demandas, né? Por mais que você queira e você está preparado para poder fazer uma certa separação, afinal de contas você é humano. É Né? verdade. E os vínculos vão sendo criados, né? Por mais que você não demonstre, esse afetivo social ele acontece naturalmente, esse afetivo social. Por isso que quem trabalha com a mente humana tem que gostar de gente. E E não muito, né? gostar de escutar a história do outro, a experiência do outro. E outra coisa, não é só escutar, é uma escuta livre. É uma escuta sem condenação. Porque não é um aconselhamento. A É. psicanálise não é um aconselhamento. Né? A psicanálise é uma escuta com respeito à história de vida do outro. Né? São Isso é bacana. orientações que o analista induz a própria pessoa a buscar diante da experiência que ela vive. Porque só a própria pessoa que sabe o que ela está vivendo. Uhum. Então, é fazer a pessoa descobrir formas, né, dentro da realidade de cada um, porque o analista ele não pode interferir de forma alguma. Eu não posso É. impor minha condição lá. Falar, Né? né? Olha, Faz não é isso, papinho de isso, isso. comadre, não. Não é aconselhamento, não é papinho de comadre. E aí, quando a gente percebe que tem pessoas que nos procuram, que já estão ali desgastadas mesmo, por problemas diversos, né? Às vezes com família, com Sim. financeiro, com a própria saúde, com demanda de relacionamento entre vizinhos, entre amigos, entre casais, entre pais e filhos, que acontece, né? E Acontece. aí, dentro do trabalho, nossa, como nós temos visto até mesmo nesse formato virtual, gente, esse home office também, olha, Né? tá quase uma briga de foice com canivete. Muita gente aí, em modo virtual, estressado, brigando uns com os outros, por quê? Não está diante de mim mesmo na realidade, então eu vou falar o que eu quero. Não estão Uhum. preocupados. Quem está lá do outro lado ouvindo? O que o outro É. está passando? Perigoso isso, né, doutora Lani? Perigoso. Perigoso. E as pessoas estão muito E aí, impacientes, né? Realmente não tem saco, digamos assim. As pessoas não estão tendo paciência de escutar o outro, né? Às vezes tolerância. o outro não tá bem, não tem tolerância mesmo. Tipo assim, nossa, eu vou ouvir problema do outro, eu já tenho os meus. Não vou escutar. Às vezes o outro só quer ser escutado, né? Só um pouquinho. Às vezes o outro não precisa dar opinião nenhuma, mas a pessoa só quer ser escutada um pouco. E aí tu vai somatizando, né? A As escuta pessoas estão muito livre. E intolerantes. essa somatização, olha, tensão e dores musculares, que são sintomas, cansaço e indisposição, alteração do sono. Eu fiz uma colinha aqui, perda de apetite, compulsão alimentar. Olha, tem gente comendo desesperadamente. As crianças, então, meu Deus do céu, elas estão extremamente ociosas. Depois a gente pode até Engordando. fazer uma live falando sobre as questões dos atletas infantos juvenis, que a gente podia abordar esse tema, que antes tinha um treino, Bacana. uma rotina de vida, e que de repente eles foram, né, tolhidos, estão em casa treinando formato virtual. Eu estou passando isso dentro da minha casa com meu filho. E como que está difícil, né? Porque muitos lares não têm espaço, e aí a possibilidade de usar a bola, que é o que tanto gosta, por exemplo, no caso do futebol, né? Como que faz? Aí acaba virando um funcional. E criança não gosta de ginástica, não, gente. Criança gosta Não. de esporte que liga à brincadeira. O brincar, porque eles vivem a fase lúdica. E eles precisam Uhum. disso. Então, aí eles estão em casa, naquele formato. Olha, então a compulsão alimentar está cada vez mais crescente. As crianças estão ficando obesas, distúrbios, e é patológico. Nós não Muito. podemos perder o foco dos nossos jovens, das nossas crianças. Adolescente, então, é em fase de desenvolvimento. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, né?
Muito cuidado. Muito, Então, quer dizer, nossa. saciar aquela ociosidade através do paladar. Né? O que é o paladar? Que sacia, né? O prazer. É Olha, porque o verdade. cérebro precisa de sentir essa confiança, essa confiabilidade naquilo que você come para dar prazer, para acalmar os seus estímulos, né? Fica o tempo inteiro lá dentro pedindo tanto de coisa. E aí acontece também que o estresse, além de alterar o humor, causar irritabilidade, causa ansiedade. Lembrando que a ansiedade não é patologia, a ansiedade também é uma outra forma que seu organismo tem natural de mostrar que você precisa de uma certa atenção. O que é exagerado é que pode provocar doença, um distúrbio, mas se ela é natural, não. Se ela é uma ansiedadezinha assim, um friozinho na barriga, né? Às vezes um encontro Uhum. amoroso, um telefonema que está para receber, um dinheirinho que está para entrar, não é assim? Uma É resposta de um verdade. emprego, né? Uma É. resposta de um emprego. Ai, é uma dívida que precisa de conseguir pagar. Então, quer dizer, essa ansiedade daí é uma ansiedade normal. Agora, aquela ansiedade, né, que eu tenho dinheiro para pagar, a dívida vai vencer daqui 10 dias e eu estou ansiosa para pagar e aquilo está me tirando o sono, porque só pelo fato de eu estar devendo e ter o dinheiro e não conseguir pagar antes da data está me incomodando, terapia. Para aprender a respeitar o processo, É o a processo. espera. As pessoas estão confundindo o que é ansiedade e o que é transtorno de ansiedade. Elas Uhum. estão confundindo. Muitas pessoas vieram a mim e eu falei, filho, eu não vou pegar seu dinheiro. Né? Você precisa só de aprender a respeitar o processo. Né? É. Vai para o médico, não acredita no médico, aí vem para mim, aí eu falo, gente, mas não é possível. O médico já falou, fez todos os exames, ela também já consultou, e vem para mim. Não, as pessoas estão desesperadas, estão inventando doenças. Muita gente inventando doença. Tomando medicação, doutora Larissa, sem prescrição médica. Nossa, Perigosíssimo. tem muito. É perigosíssimo. Pessoas Perigosíssimo. da saúde mental que não são capacitadas para poder prescrever medicação ou para poder fazer a retirada, porque tem um desmame, estão Tem o fazendo isso. desmame. Isso é perigoso. 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 Pode levar a pessoa a coisas muito mais graves, até a óbito. Sim, Imagina. com Imagina a certeza. capacidade de lidar com a mente humana. Com E aí vem certeza. outras coisas, outros fatores em relação ao estresse. A falta Não, de e concentração, a essa. perda de memória. Ao estresse e essa neura um pouco que todo mundo tá, porque realmente, igual esse negócio de pandemia, tá deixando todo mundo muito assim, né? Te contar um caso que aconteceu, que eu fiquei sabendo, na verdade, eu tenho uma amiga que ela trabalha dentro do IML. Sim, E ela me contou uma jovem, assim, tão neurada com esse negócio da pandemia e tudo, e é bem específico. Chegou em casa, é tomar banho, né? E não um banho de álcool. sim. Aí a menina chegou toda assim, foi borrifou álcool nela toda pra desinfetar, foi borrifou álcool nela e tal, pra poder desinfetar. Beleza, passou um pouquinho depois, eu falei, agora já secou, né? Já absorveu tudo e tal. Foi cozinhar. Na hora que ela foi, ligou o fogão, queimou 63% do corpo. Aí teve complicações, ficou uns dias internada, veio outras situações, complicou, teve que entubar. Aí no que entubou teve complicações. Aí depois ela pegou o corona, ainda por cima. Aí ela Gente, não resistiu, a imunidade dela estava muito baixa já, realmente não resistiu e veio a óbito. E aí são situações assim, que você fica, meu Deus, é algo que pode ter sido evitado. Não digo que seja bobo, mas é uma morte boba, entre aspas. De tanta neura que a pessoa cria, que começa, não, que eu vou fazer isso, fazer aquilo. As pessoas não vivem, começa a ter muita neura com tudo. E isso é muito ruim. É muito ruim, porque o nosso corpo, ele a mente não vai aguentando, e o corpo vai absorvendo, aí daqui a pouco dói aqui, dói ali, aí vai entrando nessa parte que eu já vou até falar um pouquinho daqui a pouco, né, dessa questão. sim, Mas como que o nosso corpo absorve tudo, a excelente. mente, tudo, tudo. Tá vendo como é que a gente não pode guardar essas coisas pra gente? São informações Não. muito preciosas. E como não é Sabe só um por quê? profissional para cuidar de tudo, né? Essa é uma questão Não, e isso é multidisciplinar. cuidado. Isso é cuidado. Exato, Isso é cuidado com a vida do outro. Isso é cuidado. exatamente. As pessoas estão buscando muitos paliativos também. Elas estão tão desesperadas porque os hospitais estão lotados e estão perdendo suas consultas rotinais. E aí elas estão buscando paliativos em muitas coisas que são perigosas também. Né? Tem coisa que não é para nós se você passar por alguma intolerância. Né? Se você tiver alergia a algum produto. Ah, é porque é natural, gente, não é bem assim. Eu estava conversando com uma amiga Tem que saber até onde vai, nutróloga. né? É, o que é perigoso, esses florais, essas gotinhas, essas balinhas,
Né? Gente, tem pessoas que têm intolerância, Exagera, que têm alergia. E é uma coisa que eu Nós temos falo que tomar muito, cuidado. que o Tem que pessoal até buscar um pergunta. médico. Médico homeopata é diferente de pessoa que faz um cursinho ali. Tem que ter Sim, um tem médico para diferenças. trabalhar com você, para fazer uma parceria, para ele ir te auxiliando. Você não Cada um tem uma pode necessidade, medicar, né? Não é receita de bolo. sim. Não! E aí eu fico te receitando um monte de coisas naturais e achando que aquilo vai resolver sua vida. E pessoas Sim, largando remédio tarja preta, né? Os remédios aí que são aí substituindo porque querem se livrar, achando que aquele outro não vai, não é assim. Tem que fazer é exame, verdade. você precisa ser acompanhado. Olha, vamos nos amar mais. Pessoas que Tem não toda têm uma nada importância. estão indo embora. Pessoas que nunca tiveram nada estão pegando o corona, estão indo embora. É Só que não é verdade. só o corona, não. Tem outras doenças aí, gente, levando Tem. os nossos amigos, os nossos parentes, as É, pessoas parece conhecidas. que com corona outras patologias estão sendo esquecidas, né? Parece que não tem outras patologias, as pessoas estão só corona. E não é assim, né? A dengue continua aí, outras coisas continuam aí, A dengue, né? né? Então, assim, A as pessoas dengue, camuflam o muito. câncer, os rins. Ó, as pessoas estão abusando no açúcar, abusando na gordura. Gente, vamos olhar os lipídios corretos, né? Porque nós É. temos aqueles que nós podemos, no formato segurança, porque o nosso corpo Uhum. necessita, mas temos aqueles que são dispensáveis. Então a gente tem Sim, que tomar muito cuidado, né? Muito sim, líquido, porque isso tudo provoca estresse no seu corpo. Né? é Nesse momento, a verdade. mente eu já nem falo, né? Porque a mente já está ali, ó, dificuldade de memorização, preocupação excessiva, desinteresse pelas coisas. Gente, isso está acontecendo com vocês, pessoal? Desinteresse pelas coisas? Perder a vontade de fazer as coisas? É bom saber se eles estão passando por isso. De repente, eu estou aqui, né? Só estou vendo isso na Uhum. clínica e aí fora está outra coisa. As pessoas estão Ah, perdendo é. o interesse. As Mas pessoas estão você pode ter desinteressadas. certeza, muita gente passando por isso, muita gente, muita gente. E aí, o E que está afeta. acontecendo? Consumo compulsivo de álcool, cigarro, drogas e outras drogas mais. Uhum, Sim. com certeza, E aí a gente fica à mercê de uma situação que já perdeu a normalidade. Nós estamos verdade. perdendo o interesse pelas coisas sim, sabia? Olha, eu tenho conversado com muitas donas de casa, sabe? Ai, eu tô amando conversar com esse povo, porque eu também sou dona de casa, eu também sou mãe. É isso mesmo, É, Grace, um aí a cansaço Grace é um cansaço grande. grande, É. Que muito bom, Grace, grande, porque você você aqui. trabalha, a gente trabalha home office, não é? Ainda tem que trabalhar em casa. É Claro que nós verdade. temos os nossos parceiros, né? Meu marido me ajuda demais. Puxa vida, meu marido, né? Os meus filhos, mas, gente, Uhum, não é a mesma coisa. Eles também estão cansados porque não estavam habituados, uhum. não estavam. É toda uma E nova aí o realidade, igual a corpo, gente estava conversando aquele dia. A nossa realidade mudou totalmente, né? A gente está acostumado com uma coisa, de totalmente. repente muda totalmente, a gente tem que adaptar com um novo e o pior, fica incógnita, porque você tem que adaptar com um novo que você não sabe até quando vai, né? Então fica aquela coisa, poxa vida, aí é onde gera mais ainda ansiedade, que a ansiedade é por algo do futuro, né? A gente começa a ficar ansioso por algo ainda que está se esperando, que está vindo e por aí vai. Você sabe melhor do que eu, né? Mas é complicado. Sabe o que eu acho que piorou? Hum, Porque nós criamos uma expectativa. Eu também, tá? Criei expectativa. Nossa Deus. Eu tava aqui no final do ano louco para virada acontecer, porque eu tava numa expectativa enorme. Ô, Fernanda, iludida. Enorme desse 2021 chegar com tudo. Eu tava numa esperança e de repente hum. um balde de água fria, E porque nós o já estamos negócio quase no começou meio do ano. desandando. Pois é, pois é. Olha isso. Então, eu É, acho que isso foi o que piorou o nosso estado de tranquilidade mental. A gente é estava esperando verdade. que as coisas tivessem um fim mais rápido. E aí, em Uhum, vez de finalizar a pandemia, finalizou-se vidas. é. E as políticas públicas estão
tentando, mas não estão conseguindo. Porque também a gente... Claro que ainda falta muitas medidas, lógico, né? Mas aqui a gente também era bem mal educado em algumas questões conosco, né? Higiene, não adianta você falar, ai, mas eu era super... Não, a gente não era, não. As pessoas não antenavam tanto. E mesmo assim, mesmo agora, ainda tá difícil educar muita gente. Não é todo mundo que tem esse costume. Eu vejo por conta disso. Por exemplo, eu sempre tive no estabelecimento, logo na entrada, eu sempre tive álcool. O álcool sempre teve ali, sempre teve álcool para poder passar em tudo. Mas as pessoas chegavam, não tinham costume de passar álcool na mão, não tinham costume de lavar nem nada. Hoje elas já estão mais assim. Não. Já chega, a gente, ó, era o caso álcool já vai... acontecer. Sempre teve. Ou seja, foi preciso uma pandemia para a pessoa enxergar aquele álcool ali. Que sempre existiu, que sempre esteve ali. Lá, ó. E sempre esteve ali e já tá lá. É um exemplo só, né? Eu falo fora outras coisas, mas assim, é um exemplo de que realmente parece que tem que acontecer o pior para a gente começar a acordar para as coisas. E essa é a preocupação, porque a gente vai esperar nosso corpo gritar até quando? Até quando a gente vai querer enfiar a cara em remédio para poder preocupar e realmente buscar uma terapia mais alternativa. Buscar algo que é onde eu entro muito com a questão do ozônio, que as pessoas, não sei o que do ozônio e tal. Porque realmente... Menina, eu tô apaixonada com o ozônio. Não é? Tô apaixonada, já tô lendo muitas coisas com ozônio. É fantástico, fantástico. É para muitas questões, gente. Mais de 200 obesidade, patologias. É mancha, é cabelo, Tudo. É unha, é não sei o quê. Autoestima. Não, é vida, é vida. Porque cai exatamente nisso aí, né, Fena? Vamos entrar nessa parte aí agora, né? Cai exatamente nisso. Vamos entrar pra você ver, né? Já que a gente precisa de cuidar, vamos nos cuidar. Nós temos que do ozônio. Cuidar. Então, na verdade, o que acontece? Não só o ozônio em si, né? Ainda naquele fator todo aí do nosso corpo, né? De tudo, a gente acaba aumentando os níveis de cortisol, né? Quando a gente estressa, a gente eleva certos níveis do nosso corpo. Que acontece? Dependendo aonde elevar-se, com certeza pode gerar até patologias. Tem tido mal, que são dos séculos. Tem patologias que têm sido as doenças do século, hipotiroidismo, né? Você pode reparar, muita gente tem tido, e quem não tem uma propensão que futura, se não cuidar agora, futura com certeza vai ter. Câncer, não só pela alimentação. Coisa, observar o fator genético, né? Também. Fator genético? Também interfere. Só que mesmo tendo essa questão fator genético, a gente pode sim tentar travar aquilo um tempo. Reverter? A gente consegue. Por quê? Vamos supor, você já tem uma propensão para o câncer. Mas não quer dizer assim, poxa, eu vou ter que ter o câncer por agora. Não, às vezes você tem uma propensão, mas o que você se alimentar, a forma com que você cuidar, você pode nunca ter. Então não quer dizer assim, poxa, minha família teve, eu vou ter necessariamente. Né? Não vai, às vezes não vai. Você pode mudar a sua rotina. Igual você falou, a questão do açúcar, de tudo que as pessoas consomem. Açúcar é viciante, açúcar é gostoso. Mas a célula cancerígena, por exemplo, ela ama açúcar. Ela ama um pH ácido. O nosso pH já é ácido, é o normal. Né? O nosso pH ele já é ácido. Então, o que acontece? Se a gente não alcaliniza o nosso corpo, se a gente não tenta mudar essas vias, o que acontece? A gente tem uma patologia muito mais rápido, a gente vai ter ali disfunções mais rápido. E, por exemplo, do hipotiroidismo é o quê? É uma mitocondriopatia, praticamente. O que acontece? A gente tem as organelas, as mitocôndrias, que são responsáveis por liberar a nossa energia. A célula libera ali, essa organela libera toda a energia do nosso corpo. Ou seja, a partir do momento que a gente está respirando, que a gente está fazendo uma atividade, que a gente está aqui conversando, mitocôndria, a gente está aqui graças a elas. Larissa, levando em consideração que as pessoas precisam de entender que tudo é fator celular. Sim. As células respiram, as células alimentam. Gente, elas escutam, olha, eu não escuto. Morrem todos os dias e por aí vai. Não é? E aí umas células vão fazendo função de outras, e aí a gente tem que começar a tomar cuidado. Exatamente. Nossa. E é assim que funciona. Então, o que acontece? Por exemplo, o nosso intestino tem mais de 7 milhões de mitocôndrias. Então, se a gente tem algum problema, já viu que às vezes a pessoa está ansiosa, ela gera um problema gástrico. De repente, de tanta questão psíquica, começa o gástrico atacar. Aí, o que acontece? A pessoa vai, remédio, enfia a cara no omeprazol, enfia a cara em outros, e aí, por fim, uma coisa vai puxando a outra. Né? E aí... Eu escutei, doutora Larissa, que não pode tomar... porque toda vez que dá dor de estômago, não pode ficar tomando sal de fruta. Não nem pode, ficar tomando toda vez não. Tem que ter cuidado. Tem que consultar. Pois tem que ter cuidado. Olha aí essa gravidade. O ideal é uma coisa você que tá em casa. Eu posto muito, né? Eu falo a respeito da água com limão. Muita gente fala, mas não tem base científica, não funciona e tal.
Funciona porque, na verdade, o limão ele é ácido quando toca na nossa boca, mas dentro não, entendeu? Não vai ter essa acidez, na verdade, ele vai alcalinizar o nosso corpo. Então, se a gente tomar água Ele com vai limão deixar em você jejum, cair. é melhor, porque o nosso pH ele já é ácido, a célula cancerígena, diversas patologias gostam do pH ácido, né? Então, eu explico muito isso para os pacientes, como que é importante, até para poder entender as vias de aplicação do ozônio que eu vou ter que utilizar, a forma, porque como eu trabalho com a parte integrativa, então eu gosto de entender de fato o que que eu vou precisar fazer com esse paciente para a gente Ai, é evoluir, o uma que que eu área preciso. linda. É muito legal, porque a gente tem que saber de forma o que está faltando ali. O que está em excesso? O que eu posso controlar? E eu tenho visto que as pessoas estão muito com gordura no fígado. No exame de biorressonância tem mostrado muito isso. A bilirrubina está super alterada, porque a bilirrubina que é a detergente, né? É a detergente da gordura do fígado. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Nosso corpo conversa o tempo inteiro. Então, o que que E aí acontece? as enzimas que são necessárias para fazer essa quebra ficam deficientes, porque é demais. Deficiente. E aí a gente não está oxigenando como deveria oxigenar. Então, o que acontece? A nossa mitocôndria começa a não responder como deveria, e aí a gente entra em mitocondriopatia, que aí começa o quê? Depois dela, o hipotiroidismo, é toda uma cascata. E aí começam as É isso patologias. mesmo. Começam as patologias. Então, onde que o ozônio age? Na verdade, o ozônio, ele é o quê? Eles são 3 átomos de oxigênio, ou seja, a gente tem o oxigênio, que é o O2, são 2 átomos ali, virou a molécula de oxigênio. O ozônio, na verdade, é uma molécula de oxigênio que ficou dispersa, ela precisa se ligar à outra, aí já é uma questão toda de química, né? Ela precisa se ligar à outra, ela vai ligar a qual? A outra de oxigênio. Então, o O2 vai se transformar em O3. Ou seja, o O3, o ozônio, ele é mais de 10 vezes mais potente que o oxigênio. Ele é potencializado, isso que eu ia falar. Ele é Potencializado. potencializado. Exato. E Então, o que que ajuda na quebra acontece? de moléculas. Quebra de certas moléculas, por exemplo, de gordura, né? A gente consegue na parte estética, e quando a gente administra de forma sistêmica, é onde ele vai atingir a nossa mitocôndria, que é linda, que a gente precisa Maravilhoso. manter a respiração celular, e aí ela vai ativar. Então a gente vai ter mais disposição. A gente vai tratar a depressão com isso também, porque, na verdade, ele é um oxidante temporário, mas depois, ele logo em seguida, ele se torna. Não é que ele vai se tornar um antioxidante. Eu falo um pouco isso de questão de antioxidante para as pessoas entenderem melhor. Porque o fator antioxidante é que vai evitar um pouco a questão de É porque ele vai envelhecimento, voltar, de toda ele a vai propor um cascata. vigor. Então, Ele quando vai, você ele fica um vai, na corpo verdade, mais na cascata revigorado, a sua mente vai mudando. Imagina com também. terapia, esse tratamento. Gente, se você demorasse, se você teria aí um tratamento para 5 anos, de repente, o Não, tempo e a gente diminui. trata patologias, né? E outra coisa, o que que acontece? Igual você fala essa questão, por exemplo, se a gente trata ali na depressão, no autismo, né? Às vezes até no Alzheimer, o que que acontece? Como que ele vai agir? Sim, Na verdade, a gente vai pegar, ele vai entrar ali, ele vai se ligar nas hemácias. Ele está interligado com as sim, hemácias. Então, o que que ele vai fazer? Ele gosta muito, ele está ali no plasma, ele vai liberar os subprodutos dele, que são os ozonídeos. Então, quando ele liberar os sim. subprodutos dele, ele consegue atingir libera certas enzimas, que a gente tem 3 principais no corpo, que são importantíssimas, que é a catalase, é a superóxido desmutase, tem outras que são importantes. E a gente consegue atingir até Lembrando a que essa nível. função é toda do sangue. Olha a Sim, importância da gente cuidar. O sim, sangue, ele sim. tem esse trabalho de carregar tudo e levar esses nutrientes para toda E parte. vai levando. Então, Porque, as na verdade, pessoas não estão preocupadas. a gente consegue aplicar o ozônio até na forma autoemo, né? Tipo, uma autoemoterapia. A gente consegue tirar o Sim, sangue, ozonizar o sangue e voltar com ele para o corpo. Então, esse olha subproduto, isso. ele vai liberar ali pra gente os ozonídeos, né? Então, a gente consegue levar e ativar ali essa questão da NRF2, que a NRF2, na verdade, ela consegue ativar a nível cerebral e ajuda nas curas ali do autismo, ajuda na depressão. Então, a pessoa muda Esse muito, até o autismo humor. espectro que tem sido é, gerado através das relações sociais, né? Sim, Que é sim, uma causa perigosa aí, né? Essa verdade, ausência que verdade. desde criança começa a sofrer. Olha aí a ajuda do ozônio, né? Nessa proporção tão grave, Não, né? e Então nós questão de podemos aí buscar. patologias, gente, eu tenho tido resultados maravilhosos até no vitiligo, que é uma doença autoimune. Oh, Doença não é? autoimune, que as pessoas falam que não tem Sim, que cura e você tudo. paralisa, mas
ainda mesmo que passos lentos, vai progredindo. Olha isso. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente fala. Então, assim, na verdade, uma coisa que se eu for falar é muito longo, é muito extenso, tem muito o que falar do ozônio. Inclusive, agora eles já estão tendo até o colírio ozonizado para ajudar no glaucoma, para ajudar a tratar mais Olha, rápido a conjuntivite. Então, a gente tem diversas formas de administração, né, do ozônio. ô, doutora Igual Larissa, e qualquer pessoa pode fazer o manuseio desse ozônio? Quer dizer, qualquer profissional pode estar aplicando isso? Como é que funciona isso Não, aí? não, na verdade eu vou explicar para vocês, Lícia. Eu acho que eu vou só desativar um É, pouquinho o comentário aqui, pessoal, só porque tá tampando muito a Fernanda. Aí eu vou sem fazer o problema, não. seguinte, para o pessoal conseguir te ver também. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui, desativar o comentário. Aí tem do lado aqui tem a interrogação, ó, o balãozinho com a interrogação. Se alguém tiver alguma pergunta, clica no balãozinho, coloca que a gente vai fazendo as perguntas aqui, entendeu? Aí eu vou respondendo também pro Sim. pessoal, é melhor para não te tampar. Deixa eu só responder aqui ao Sidney, colocou aqui, ó, Larissa, sou muito grata a você por ter cuidado do meu pai. Eu vi, achei Ô, lindo. gente, graças, tá vendo? Eu que sou grata pela confiança Achei aí. lindo. É muito significante para mim. Você sabe, né, Fernanda, que quando um paciente melhora, quando a gente vê, né, como que a pessoa Nossa, tá ali evoluindo, nossa, é maravilhoso. Igual a Grace está colocando aí, né, equivale, Bursite. equivale a uma atividade física pesada, porque a gente fica tão feliz que, olha, os hormônios ficam todos Nossa, é muito agitados. Eu fico muito gratificante. feliz quando eu falo assim, olha, agora você vai seguir de acordo com o que você aprendeu com você mesmo. Chegou É a muito hora agora. significante. Igual a Grace Ai, não colocou aí, tem. né? Olha, Bursite no quadril. A Grace, na verdade, ela fez um vídeo, a gente postou agora mesmo, né? Lá nos stories. Ela fez um vídeo aí da Margarida. Depois você olha lá, quem não viu, vai lá nos stories pra ver. Margarida é a bengala dela, que a gente colocou o nome de Margarida. Ela tá tratando comigo, fazendo aí pra patologia, pra bursite no quadril. E ela mandou falando que conseguiu largar a Margarida hoje. Que ela falou que ia colocar o nome de Margarida, porque Margarida, normalmente, né, ela vai e morre. Então, daí a pouco ia morrer a Margarida. Essa bengala dela, queria ver ela chegando andando sem. E aí ela me mandou. Eu fiquei tão feliz com isso. Muito feliz mesmo, de verdade. De ver que tá tendo um resultado esse tratamento. De ver que a paciente resultado. está conseguindo, né, aliviar de alguma forma. E isso é muito gratificante. Né? Isso é muito gratificante. Então, assim, nossa, eu fico realmente encantada e eu amo cada dia mais o ozônio exatamente por isso. Porque a gente consegue tratar diversas patologias, ativar, e é igual você perguntou, se qualquer profissional pode fazer, né? Então, antes de eu chegar na parte do profissional, eu vou falar primeiro para você sobre o paciente, se o paciente pode fazer. Normalmente, o que difere um remédio de um veneno é a dosagem. Então, se a pessoa administrar de forma errônea, né? Se a pessoa não souber de fato uma forma de administrar, a via de administração não fizer uma boa avaliação antes, por isso que a avaliação ela é importante, não tem como, né, saber realmente traçar. E tem profissionais e profissionais. Então, infelizmente, eu tenho visto, tem pessoas que têm aplicado errado sim, isso é triste, porque acha assim, tá, o ozônio tá bombando, eu vou pegar e vou aplicar também. O ozônio não é algo de agora, na verdade o ozônio, gente, ele tem mais de 100 anos. Ele foi descoberto na Primeira Guerra Mundial, onde eles estavam fazendo um teste na mesma época com a penicilina, né, que é um antibiótico forte aí, e aí eles Sim, viram que dava para tratar amputações, dava para tratar as feridas, né, de soldados da época, porque eles se machucavam muito, eles tinham muita amputação na época. E aí começou a surgir essa pesquisa. Depois evoluiu na Europa. Aí chegou no Brasil, teve briga, porque os médicos e tudo não iam aceitar, não estavam querendo aceitar, porque tudo é a empresa medicação. farmacêutica, né? É, Uhum. medicação e tudo. Aí, enfim, depois os Estados Unidos foi e resolveu barrar também. Falou, quer saber? Nada de ozônio. Aí barrou, teve uma briga na época, enfim, conseguiram liberação de novo. Né? Um resumo só para vocês entenderem. Aí conseguiram toda a liberação. Aí começou a expandir um pouco mais. Tudo isso é um processo. Todo um processo. É um Então, processo. queira ou não, igual hoje, na Europa, eles já estão aplicando. Os hospitais têm o ozônio para patologias e, inclusive, agora para o coronavírus, eles estão utilizando muito. Porque ele tem efeito virucida, né? Ele mata vírus, mata bactérias, mata fungos. E eles fizeram estudos e viram que ele consegue matar mais de 90% das bactérias, vírus e tudo isso. Inclusive a China, que é o que mandou aí o vírus para a gente, utiliza nas escolas. As crianças, na hora de entrar para a aula, elas têm que passar pelo aparelho de ozônio, que higieniza a mochila, que higieniza tudo para elas. Elas Para são evitar higienizadas, bactérias, vírus, protozoários, tudo que pode higiene, vir, exato, né? higienizadas com ozônio. Então elas passam por todo aquele processo, né? E são ozonizadas. Enfim,
Aí chega o Brasil, começa a dar essa briga, começa a bater de frente, começa a dar essa briga, e tudo, se pode, se não pode, e aqui a gente está ficando para trás, porque os hospitais não estão utilizando. Se estivesse utilizando, com certeza já teria melhorado muito, porque ele consegue ter interferência Verdade. na questão respiratória, ele trata até asma, bronquite, então a gente consegue interferir nisso. Então, realmente, o que difere é o quê? É a dosagem. Então, se a gente sabe administrar uma dosagem correta, você pode fazer tranquilamente, porque a única contraindicação que ele tem, que é a contraindicação absoluta, é a deficiência de uma enzima que chama G6PD. Isso daí a gente sabe até já quando tem quando faz o teste do pezinho, né, quando é mais novo, mas enfim, a pessoa já cresce sabendo que tem a patologia, que é o favismo, né, como se fosse uma anemia bem forte. Nesse caso não, porque como eu estava falando para você... Nas questões hepáticas, né? Questões hepáticas, dependendo, mas dá para fazer, questão hepática dependendo dá para fazer. Tá. O problema é a G6PD, porque o problema na hemácia. E o ozônio, ele não vai entrar na hemácia e ser carregado pela hemácia? Oxigenar. Então, dependendo, realmente, se tiver muito forte, a pessoa não pode fazer. Então, por isso, na avaliação, gente, muito interessante. Muito interessante. Vale um estudo aí, né? E adotar para algumas questões. Muito, limpedores, não é verdade? Reumatismo. Não, todas essas patologias, se tiver... Gente. Não, tudo, para artrose, para tudo isso, é fantástico. E o principal, doutora Larissa, a prevenção. Você não tem que esperar ter a patologia, você pode prevenir. Não. Prevenção, é método preventivo. É o que eu falo, a nossa educação aqui é muito diferente um pouco, né? Assim, nessa questão, a gente espera estar ruim para procurar algo. A verdade é essa. A gente espera estar realmente arrastando de dor ali para procurar algo, sendo que a gente pode prevenir tanto antes. Às vezes a gente tomar certas suplementações, a gente já evita tanta coisa. Você não nasce com artrose assim de cara. A artrose você vai adquirindo ao longo do tempo. Você vê que é uma doença, o pessoal fala que é doença de velho, né? É um desgaste. Por quê? Não, com o passar do tempo, a gente perde. Perde colágeno, começa a perder tudo. Começa a perder tudo. Então, é importantíssimo. Então, assim, a questão para pacientes, os pacientes dificilmente têm contraindicação para o ozônio, tá? A maioria pode fazer tranquilo. Então, a contraindicação realmente absoluta é se tiver deficiência em G6PD. Agora, as contraindicações mais relativas, né, que a gente vai ver do que depende, é, por exemplo, você está com anemia, mas está cuidando, daqui a um tempo normalizou, beleza, a gente dá sequência normal. Então, depende da situação. A gestante. Gestante, na verdade, a gente também não tem problema se fizer, tá? Mas às vezes a gente evita, porque é aquilo, qualquer coisa que acontecer... Porque ela também traz outras coisas, né? Exato, e às vezes qualquer coisa que acontecer, às vezes a gestação da pessoa já tá com algum problema ali, alguma coisa que às vezes não sabe. Aí aplicou, administrou ozônio... Tem muitas que nem são acompanhadas direito. Exato, muitas, tem muitas. É muita negligência. Muitas. E aí vai para um tratamento de ozônio. Né? E vai, às vezes, com qualquer profissional que não vai preocupar em olhar isso antes, né? Em fazer uma anamnese, em ver. Por isso que eu falo muito da importância do exame de biorressonância. Muitas pessoas falam, às vezes é caro. Do seu médico, a pessoa fala assim, poxa, né? às vezes também é importante. E às vezes a pessoa fica assim, poxa vida, eu vou fazer um exame, às vezes eu vou pagar caro. Ah, não, pagar caro nessa consulta e tudo. Mas é importantíssimo, igual esse exame de biorressonância, que eu gosto de trabalhar com ele, é exatamente para ver isso. Ele consegue ver se tem gordura no fígado, consegue ver se você tá faltando vitaminas, aminoácidos, ácidos graxos, tudo. Ele vê mais de 30 órgãos, no geral. Na verdade, é o equilíbrio nos processos do coágulo sanguíneo. Porque tudo que vai passando pelo seu sangue vai tendo um certo controle. Então, olha, você vê, não tem que ir lá e fazer, porque tem que fazer exame. A gente faz, é importante, eu faço aonde isso. Vai. Isso aí. E eu faço antes, eu gosto de fazer antes, entendeu? Antes de administrar, depende muito do que a pessoa vai fazer. Às vezes vai tratar uma patologia e tudo, vai fazer, dependendo da situação, eu nem gosto de atender a pessoa sem fazer a biorressonância antes, entendeu? Então, assim, é importante porque dali a gente tem ideia se tem alguma coisa em falta, em excesso. Agora, e por aí vai. Como que a anamnese é importante, né? A gente tá pegando né? um paciente ali que a mente já está daquele jeito e pode ser que até faça com que o seu tratamento não seja tão eficaz, porque a mente já está... Não é? A expectativa é tão grande que o resultado principal não tem. Não tem como. Fuja de profissional que não te avalie antes. Não tem como. Ah, tá, beleza. A pessoa tá com uma dor que não te avaliou, não sabe se você pode aplicar. Não viu nada? Não fez você fazer uma consulta antes? Cuidado. Ou então, não, tá, beleza. O profissional fez a consulta gratuita e tal. Você vai ver a consulta da pessoa. Enfim, né? Então, assim, muito cuidado com esse tipo de profissionais. Consulta, eu falo que é tempo de qualidade. Né? Consulta é tempo de qualidade. É você estar ali diante de um profissional e ele esmiuçar até onde ele puder.
Você vai conhecer o paciente como um desconhecida. todo. O que é a necessidade, de fato, daquele paciente? O que eu vou tratar nele? Eu não conheço a pessoa, ela está entrando no consultório, eu nunca vi. Ou por mais que eu já tenha visto, eu não sei. Pode ser um amigo. Não Eu é? convivo de uma forma, mas e como profissional? E deixa eu vasculhar um pouquinho mais, eu não sei. O que aquela pessoa Não toma, é? a rotina, né? Tudo isso interfere. Então, com o tempo, a própria pessoa vai contando, mas a anamnese é importante. E aí, acaba que, assim, no geral, o ozônio é uma arma maravilhosa, na qual a gente deveria brigar muito para ter isso no SUS. A gente tem condições de ter. Só que, infelizmente, doutora Fernanda, aqui é complexo essas coisas, né? Por exemplo, o Brasil hoje, ele é o único em que médico não pode tocar no ozônio. O médico ele só pode usar para experimento. O médico ele pode ter no consultório desde que outro profissional aplique. Ele não pode aplicar. Por quê? Indústria, né? Olha, Indústria em cima. Porque se os médicos começam a aplicar, pensa, principalmente os médicos que trabalham com a integrativa, que gostam muito, igual quem defende muito o ozônio, é o doutor Lai Ribeiro, né? Ele é fantástico. Inclusive, perguntaram para ele. ai, sou fã. Não, adoro ele é fantástico. E perguntar para ele assim: se você tivesse que ir para uma ilha deserta e pudesse levar somente uma coisa, o que que você levaria? Aí ele falou: o ozônio, porque o ozônio vai me suprir em tudo. Se eu tiver uma dor, ozônio. Se eu tiver uma patologia, ozônio. Se eu pegar uma bactéria, eu vou pôr ozônio. Se tiver um fungo, eu vou pôr ozônio, vai melhorar. Na Ozônio. verdade, é o emergencial, né? É o emergencial. Ele vai precisar de um emergencial. Até ele aprender a se Exatamente. virar onde ele estiver, né? Exatamente. Eu até ri, eu não sei nem se ela tá aqui na live, a menina que ela ficou doida atrás de mim esses dias, atrás do óleo ozonizado, porque ela procurou tratamentos e foi a única coisa que ajudou a tratar a micose da unha dela. O olhinho ozonizado é muito barato. Ela pegou o olhinho, eu falei com ela, confiou em mim, ela falou: Larissa, o que você falar pra fazer, pra Você eu pode passar, eu falar vou mais ou passar. menos a média de um preço para as pessoas terem noção R$ 30, às desse vezes um olhinho? vidrinho, um vidro pequeno, em torno aí de uns 30. Eu até tenho, sempre eu Gente, tenho olha, deles então não aqui, tem eu tenho ele desculpa, não. na Deixa eu ver. próxima. Ele é pequeno. Depois você separa pra gente pra mostrar. Ele é tipo esse Legal. vidrinho, assim, é um vidro pequeno, assim, normalmente que tem. Aí tem o Ai, óleo, tem o gente. ozônio, e aí você pinga, e ele rende muito. Então a gente pode usar quando tem E ali pro infecção melasma, hein, vaginal. Larissa? Aí tem que ser avaliado, porque o melasma, na É tão verdade, difícil o tratamento de melasma. muito, muito. O melasma ele é bem complexo mesmo. Mas a gente tem que avaliar que normalmente o melasma está interligado com alimentação e problema Ou desse então intestino. emocional. O intestino está muito interligado. Aí a pessoa acaba destacando aquilo, ou pode ser por questões assim, De anticoncepcional, sol. sol, né? Tem outros Sol em fatores. excesso. Aí Aqui nem é onde entra olha, a sol em avaliação. excesso. É, É verdade. é onde entra a avaliação. Mas ele está muito interligado à parte interna, viu? O melasma está muito interligado a Não é? inflamações. A Intestino, né? A inflamações. digestão, a Inflamações. alimentação. Muito Seu interligado. corpo não recebe bem, aí a pele tenta expulsar, lógico. Tenta expulsar. Né? Os poros E aí você já gritam. pensou, se os Poros médicos gritam. aplicarem, tem muitos estão assim, correndo atrás para poder aplicar, principalmente os que acreditam e os que confiam. Igual eu converso às vezes com o médico do Cruzeiro, né, o doutor Daniel, e ele é uma pessoa que ele super defende. Ele não aplica, mas ele defende, tanto que hoje o Cruzeiro é o primeiro time a ter realmente o ozônio, né? E aí, a vez que eu fui aplicar no Marcelo Moreno, no Henrique, nos meus do Cruzeiro, ele tava conversando comigo, ele tá assim: nossa, é triste a gente ver aonde que tá chegando, a gente vê que no Brasil tá desse jeito, assim, às vezes não pode aplicar, mas vamos continuar a luta. Ou seja, tem médicos que acreditam, que querem, mas infelizmente tem todo um peso da indústria farmacêutica por trás, né? Porque a indústria farmacêutica, queira ou não, se os médicos aplicam, perde bilhões ali, né, ou mais de medicações, então deixa de vender. Então, olha para você ver Pesa. como que o ser humano deixa de ganhar por vaidade, né, por questões econômicas, políticas que vão além, né, da nossa condição de entendimento. É complicado. Muita coisa envolvida. Que delícia saber disso tudo. Não, e trata muita coisa. Se eu for falar de ozônio aqui, gente, a live não dá. Por isso que eu falo, pessoal que ainda não segue, né? Observa lá, tem um relato da Grace, ela tá aí, não deixa a gente mentir. Eu vou até voltar com os comentários já, mas ela fez ali o vídeo. Os relatos de muitas pessoas falando. Gente, é isso que traz confiabilidade pra gente. A gente comum, gente igual a gente, falando de experiência ativa que aconteceu de fato. Isso aí é garantia. Né? Não é uma pessoa ali toda ilustrada, trabalhada, né? Não, é pessoa
normal. É, Real, vou falar, real. aconteceu comigo, deu certo. Essa semana Isso mesmo vocês aí vão dá ver aí, garantia. nós vamos postar aí o relato de uma paciente com câncer, que ela tá fazendo tratamento comigo. Ela falou que a disposição dela virou outra, melhorou muito. Ela tava com uma ferida desde Eu dezembro vivo, que não fechava também, que ela tava com a ferida, ela puxa, teve que fazer a cicatriz, teve que fazer a retirada da mama. E na cirurgia acabou não fechando rápido. E a gente conseguiu com ozônio, desde a primeira sessão ela fez diferença. E aí a gente conseguiu, tá e outra fechando essa coisa ferida aí. também é acreditar, né? É Sim, acreditar. sim, Nesse a quântica, né? momento, a sua mente tem que estar. Nesse momento, você precisa de estar passando por uma tomada de consciência que, se você não acreditar, que é o primeiro passo, né? Já teve a iniciativa de ir, então agora acredita. Não vai pensando que, pode ser que deu, não, não. Vai. Vamos É, acreditar. Se tem já é verdade, resultados positivos, isso pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Não é verdade? verdade, Você não vai deixar de verdade. tentar, porque sabotagem. A gente tem passado É, por diversas questões de sabotagem, autossabotagem. A gente mesmo sabota o tempo inteiro. A nossa mente, que já está tão acostumada com escassez, a nossa mente está tão acostumada com a precariedade, com a frustração, com a destruição de si mesmo, que quando você dá para ela uma vitamina diferente, um recurso que possa mudar aquela situação, ela não acredita. Isso porque ela é, não sabe separar a ilusão da realidade, né? Ela vive é, ali no simbólico real. E aí, se você não der para ela uma rotina, né, uma proposta ali de sequência, para ela acreditar que agora aquela realidade mudou, que de fato agora é isso e daqui para frente vai ser assim, ela te sabota, ela não é acredita verdade, que você é capaz de viver um novo, uma esperança, continuar tendo fé. é Isso é verdade. seríssimo. E aí vai ser o tratamento todo por Por água água abaixo. abaixo. É fazer por fazer, tem que acreditar. Tem que Isso é acreditar. quântico. E acreditar É, no profissional que você está tratando. Porque às vezes é assim, a gente vai tratar a pessoa tá bom, vou fazer, mas não acredita no profissional, não acredita naquilo e não segue aquilo, não tem jeito. Também é isso. complicado, né? Busca referência, né? Tem É, que ser um tem profissional que ser. referencial. Eu É o que eu acho. falo com a pessoa, gente, se você É, não acredita, se você não vai seguir um tratamento, não tem problema, não precisa você fazer comigo. Às vezes eu falo com a pessoa, mas faça, procura perto da sua casa. Qualquer coisa, mas vai lá e faça. Tem gente que tá vindo de longe para tratar comigo. Eu falo com a pessoa, olha, isso se comigo você estiver mais também. perto, São faz que seja. indicações. Mas não Gente, deixa de fazer. claro, faça bem feito, né? Para você ser Exato, indicado. Porque esse negócio de ficar colocando um exato. cartãozinho debaixo da porta não existe mais, não. Tem que ter, olha, comprovação. Não é É isso verdade? que as As pessoas pessoas têm que querem. conhecer você, têm que mostrar que de fato aquilo foi funcional, que teve bom resultado para procurá-lo. É Porque verdade. senão, olha, não tem garantia do seu trabalho. É Então, fato, olha, né? façam parcerias. Mas Fazer isso é, parceria, né? Você vai é, estudando, não com quiser, você certeza. fica acomodado, para de E ter estudar, para de cuidado crescer e de também. evoluir. Porque às vezes a pessoa só pesquisa ali, ó, vê um Google, vê a parte ruim do negócio. Ah, vou lá, vou fazer qualquer pesquisa. Vai ver comentários negativos e positivos o tempo inteiro. Você vai ver. Só que você tem que saber a Lembrando fonte que que o você Google tá você pode olhando. postar o que você quiser. O que quiser. Pode Ó, escrever o eu que você fui quiser vendo ali. esses dias, eu tava olhando pra gente, absurdo, falando lá que o ozônio mata, que o ozônio é tóxico, que isso, que aquilo. Só que se a pessoa não tem discernimento, ela não vai fazer um tratamento, vai achar isso, né? Aí eu tava vendo, gente, ele mata se for inalado. Ele não é, são várias formas de aplicações. Ele não foi feito pra você ficar Sim. respirando o tempo todo. Tanto que eu tenho a máquina que higieniza o ambiente. Quando eu ponho essa máquina para higienizar a clínica ou minha casa, eu não fico no ambiente, eu saio, deixo higienizando, depois ela desliga Dá um automático. Por quê? tempo. Não é para respirar, eu não tenho que ficar respirando ele. Uma coisa é eu É para colocar ali na limpar o célula, ambiente, é para limpar. justamente. Então, assim, nesse ponto, claro que vai ser tóxico, né? Então, vocês têm que ter discernimento, entender. Tem dúvida? Procura um profissional que está estudando para aquilo, que vai esclarecer, né? Nosso tempo de live está acabando. Já! Vou voltar com os comentários. Se alguém puder, só vão tirar uma selfie assim, ó, enquanto tá os seus comentários. Deixa eu tentar, Vamos. deixa eu ver se eu consigo. Acho que deu. Se alguém puder, tira aí pra gente, depois me manda. Aí eu vou Não voltar com é? os comentários aqui, mas eu quero agradecer, né? Eu quero Também. agradecer você de ter participado mais dessa live, né? Graças a Deus conseguimos Nossa, que concluir. delícia esse bate-papo, né? Esse bate-bola Experiência, gostoso, bom demais, não é? E Vai agradecer o dali, vai pra... pessoal, né? Olha, gente, que conhecimento que eu adquiri hoje. Que conhecimento. Eu também, Olha, você nossa. explanou de tal maneira que acalmou meu coração em relação a muitas questões. E Aí, a tá gente percebe vendo? que a gente está no caminho certo, né? É Isso verdade. acalma a É gente, verdade. não é? Mas é isso, muito obrigada. Obrigada a todos vocês, tá? Obrigada pelo